partes. Vamos lá. A primeira parte trata do princípio do mundo e da humanidade. Então, do capítulo 1 ao 12, a gente vai ver as origens e os princípios, ok? A segunda parte é da vida patriarcal. E hoje em dia, se você vê aí o movimento feminista, falam muito disso, né? Patriarcal, porque o patriarcal, o masculino, os homens, essa questão patriarcal, e a maioria que fala isso não tem a mínima noção do que é o patriarcado, na verdade, né? E aqui começa o patriarcado que o feminismo tanto odeia. Depois, nós temos aqui a terceira parte, né? Que é a história de José. As primeiras palavras da história de José, que é de Gênesis 37 a Gênesis 50, tá bom? Então, nós temos aqui 1 a 12, a segunda é de 12 a 36 e a terceira é de 37 em diante. Nós temos a história de José. As primeiras palavras do Gênesis, que tratam da cosmogonia, são cheias de solene majestade. Sem adornos, sem fantasias, inúteis e impressionam justamente por isso. Somente Deus existia naquele tempo. Quando eu falo somente Deus existia naquele tempo, o texto aqui dizendo, a gente precisa entender o seguinte, né? Essa é a nossa linguagem, tá? Deus existia é a nossa linguagem. Não tem como falar sobre Deus existir, literalmente falando, porque para existir tem que ser criado, tem que começar. E não dá, a nossa mente ela não vai compreender as perguntas. Da onde veio Deus? Você já fez essa pergunta? Da onde veio Deus? Como é que começou isso? Tá, Deus criou o mundo. E quem criou Deus? Então, por isso que na conversa dele com Moisés, ele fala assim, eu sou, ponto. Não eu existo. Eu sou, ele é só, né? A nossa mente não vai compreender isso, não tem como a gente tentar entender o que é isso exatamente. Não tem. Já digo para você que não tem. A gente tentar descobrir a origem de Deus, porque a Bíblia não trata de um Deus que tem uma origem. Ela só trata de um Deus que é. Ponto. Ok? Dito isso, somente Deus existia naquele tempo com a sua onipotência, com a sua vontade de criar o mundo. Esse conceito não elevado da realidade do pensamento humano está expresso de uma maneira simples e sem nenhum esclarecimento sobre o feito maravilhoso da criação. Os primeiros capítulos de Gênesis encerram em si os profundos princípios e mistérios da criação, tal como foram desvendados. Aqui tem duas citações, né? Talmud e Cabala, que são livros judaicos. Ok? Bom, vamos lá. A segunda parte da história aqui, no caso, ela vai abordar, o Gênesis vai abordar os patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, que depois se torna Israel. Essa história demonstra a existência da ideia monoteísta. Então, aqui em Gênesis, a gente vê Deus estabelecendo esse conceito do monoteísmo. O que é o monoteísmo? É um Deus, uma divindade, ok? Por isso que, mesmo dentro do conceito doutrinário da Trindade, nós temos aí um Deus, ok? É uma divindade, em três pessoas ou personalidades diferentes, tá? Não vamos estudar sobre isso agora, mas somente para você ter isso como informação. Os patriarcas foram homens e não figuras divinas, com o caráter essencialmente humano. Tiveram uma fé religiosa superior, pela qual compreenderam a unidade de Deus, permanecendo fiéis a Ele, cuja existência sentiu em toda parte. O estilo é narrativo e às vezes dramático, como o relato do sacrifício de Isaac, por exemplo, o engano de Jacó e a ira de Esaú. Termina essa segunda parte com a triste notícia da morte de José. A terceira parte está dedicada principalmente à história de José
e alcança uma dramaticidade elevada e humana no relato do encontro de José com seus irmãos, ok? Gênesis conclui com o estabelecimento no Egito dos 12 filhos de Jacó, fundadores das 12 tribos de Israel, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui claro que eu não vou abordar todas as questões aqui da apostila, porque você tem acesso, mas eu vou compartilhar com vocês aqui uma reflexão que vai ser muito importante para a gente, porque é uma das grandes discussões que se tem quando se fala em Gênesis. Vou compartilhar aqui, só um segundinho. Pronto. Bom, essa é apenas uma anotação aqui, mas é o seguinte, se você pegar sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, você vai ver que Deus criou, né? Deus começou a criar ali. Então, a ordem da criação que você tem aí, vamos lá, deixa eu pegar a minha ordem aqui na minha Bíblia. Nós temos a criação da luz, né? Primeiro dia, segundo dia nós temos a criação do firmamento, terceiro dia nós temos a criação da terra seca, aliás, criação da terra seca, mares, vegetação. Quarto dia, a criação do sol, luz e estrelas. Quinto dia, a criação dos animais marinhos e aves. Sexto dia, a criação dos animais terrestres e do ser humano. Ok, mas vamos lá. Deus cria a luz, correto? Só que no quarto dia que ele cria o sol e as estrelas. E aí? Como é que faz? Essa é uma das grandes dificuldades da gente entender. Uma das grandes dificuldades também é a questão do dia. E aqui eu trago esse pensamento aqui, né? Existe uma posição literalista que entende esses dias, né? O dia 1 da criação, dia 2, dia 3, dia 4, como esse período de 24 horas que nós temos. Então, tem alguns autores, como o Dublin, por exemplo, e o Kent Gentry, que eles colocam que essa abordagem sustenta que a palavra hebraica ion, que é usada ali, né, na tradução do hebraico para o grego foi usada essa palavra ion, em Gênesis 1 se refere aos dias literais de 24 horas. E isso aí, eles têm a base para isso aí em seguintes argumentos. Primeiro, o uso predominante no Antigo Testamento desse termo ion. Então, segundo o que esses autores colocam, essa expressão ion é usada pelo menos 1.700 vezes no Antigo Testamento, se referindo a esse período de 24 horas que nós conhecemos hoje. Ok? Segundo argumento é tarde e manhã. A repetição dessa fórmula aí de Gênesis 1, por exemplo, 8, 13, vários, reforça a ideia de um ciclo diário, né? Quer dizer, o sol aparece, é um dia, o sol aparece de novo, é o dia, o sol aparece de novo, é o dia. Ou então a contagem das noites, né? Muitos faziam a contagem pela noite, ok? No Êxodo também, um argumento que eles utilizam é que no Êxodo também, a semana da criação é a base para o mandamento do sábado. Então, baseado nisso, segundo o que alguns historiadores colocam, o mesmo termo hebraico usado em Gênesis é usado lá em Êxodo, para se referir à guarda de um dia, por exemplo, como sábado. Okay? Então, existem algumas bases para isso. Porém, existe outra teoria, que é a teoria do período indeterminado. O que significa isso? Que acredita-se que esse termo ion hebraico também significa época ou era, que não é especificamente esse dia que nós conhecemos, 24 horas, né? Então, o sol vem, ele sai, e depois ele vem de novo. Pronto, então, estamos no segundo dia agora. Ok? Só um segundinho, Daiane. Em Joel, por exemplo, capítulo 2, quando fala o dia do Senhor, é usada a mesma expressão. Ok? E, fechando esse argumento aqui, quer dizer,
O Sol foi criado no quarto dia. Então, como é que você fala que é um dia de 24 horas com o Sol nascendo, né? E se pondo, se o Sol foi colocado no quarto dia? Então, primeiro, segundo, terceiro dia, como é que faria? Então, há um conflito dessas duas teorias aí, ok? E o sétimo dia, né, não tem tarde e manhã, né, sugerindo que ainda estamos vivendo nele, né? Quer dizer, não se encerra o período do sétimo dia ali, literal. Então, seria uma era, e nós estamos no sétimo dia? É uma pergunta que se faz dentro dessa teoria. Oi, Daiane. É legal a gente ir esmiuçando, porque vai surgindo muitas dúvidas, né? Que nem ali em Gênesis, a primeira frase, que Deus criou os céus e a terra. Os céus está no plural. Aí entra algumas vertentes de dimensões, né? Primeiro, segundo, o paraíso está no terceira dimensão e por aí vai. Aí essa é a minha dúvida, assim, né? E a outra questão é que também Deus não fala que criou a água, fala do tal firmamento. O que é esse tal firmamento que eu não consigo compreender? Sim, sim. Vamos lá, a gente vai falar sobre isso, sim. Bom, seguindo essa questão fechando essa questão do dia aqui, cada dia tem uma especificação, né? Então, imagine só, né? Se a questão do dia já tem essas dúvidas, imagine aquilo que acontece no dia, né? Como você colocou aí, né? O firmamento, etc. Vamos pegar cada momento desse. Mas deu para compreender que são teorias em relação ao dia, né? Não dá para a gente afirmar o correto ali, sabe por quê? Porque o Gênesis, nesse período aqui do Gênesis, nós não temos um tempo chamado Cronos. Sabe o que é o Cronos? Vocês já viram o relógio Cronos? Tem um relógio que a marca é Cronos, né? O Cronos é o tempo mensurável. É esse, do dia, à noite, à tarde, né? 6 horas, 4 horas, 5 horas. Então, isso é o Cronos. Em Gênesis aqui, nós não temos o Cronos. Por isso que eu disse a vocês que a contagem de tempo na Terra a partir do pressuposto bíblico, daí 6.000 e tantos anos, atualmente, é a partir de um certo momento de Gênesis. Mas não é esse momento. Esse momento aqui nós não temos o Cronos. Você vai pegar um Deus que fala assim que 1.000 dias é como... 1.000 anos é como um dia para ele, e um dia é como 1.000 anos. Como é que faz? Então, aquele dia ali era uma era, realmente, era um tempo espaçoso. Enfim, não temos a resposta absoluta. O que existem são teorias, apenas teorias. O fato é que Deus cria espaçadamente essas coisas. Vamos aqui, deixa eu pegar aqui essas criações, antes da gente seguir aqui para a criação funcional aqui. Oi. Lá no primeiro versículo fala, né, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, então já existia água. Isso, exato. Antes de nós chegarmos na água aí, vamos fazer o seguinte, quem pode ler para mim o Gênesis 1, versículo 1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E completa. Completa agora. E a terra? Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Top. Maravilha. Obrigado. Quando o escritor usa a terra era sem forma ou vazia, é um termo hebraico usado aí, é um termo bara, que significa tornou-se. Olha que interessante essa teoria. Isso aí chama teoria do caos. O interessante é o seguinte: se ela tornou-se sem forma e vazia, porque ela não era sem forma e vazia, ela passou a ser. Então, essa teoria diz que houve aquele rompimento no céu,
Um terço da parte dos anjos, eles são colocados para fora e são lançados, então, aqui, na terra, e aquilo que era a criação perfeita, vamos assim dizer, tornou-se em forma vazia, tornou caos. Houve uma destruição com a queda, então, desse um terço de anjos. Aí vem Deus para reorganizar esse ambiente. É uma teoria, não estou dizendo que eu acredito, que eu não acredito, que é certo, que é errado. É uma teoria chamada teoria do caos. Daí, Deus organizar ponto por ponto. Porque um outro problema, nós temos muitos problemas aqui no Gênesis, tá? Um outro problema é, Deus faz a terra, por que criar cada coisa de uma vez? Se ele fez a terra, tudo pareceria já, né, corretamente perfeito. Então, com essa teoria do caos, ela encaixaria um pouco nessa pergunta. Olha, ele fez assim, porque tornou-se um caos. Então ele vem ajeitar esse caos aí e deixar isso como ensinamento para o ser humano, como todas as coisas ali servem para algo em específico também. Okay? É uma teoria. Aí nós entramos no Gênesis, no primeiro dia, criação da luz, haja luz e houve luz. Então Deus separa a luz das trevas e chama a luz de dia e as trevas de noite. Então Deus cria essa luz. Aqui, o que vão dizer normalmente alguns escritores é que essa luz é uma luz cósmica, na verdade, né? Não tem a ver com o sol, com a luz que nós conhecemos. É bem diferente disso aí, ok? Aqui, deixa eu pegar para vocês aqui. Quem está com a tela maior consegue ler alguma coisa. Vamos lá. Luz e trevas, criação. Então, criação do tempo. A ideia de luz e trevas aqui, então, começa essa separação para criar-se o tempo. Dia 1 a 3, formação, luz e trevas, separação de águas e firmamento, ok? Então nós estamos falando da criação do espaço, terra seca, mares e vegetação, criação da base física. Então do dia 1 a 3 nós temos aqui, ó, a criação do tempo, criação do espaço, criação da base física. Do dia 1 ao dia 3. Quando nós falamos de firmamento, nós estamos falando desse céu. E aí a Daiane lembrou bem, colocando, né, os tipos de céu que se fala, o primeiro céu, o segundo e terceiro. Essa divisão acontece, Daiane, porque Paulo lá vai testemunhar que ele foi ao terceiro céu. Né? Então, como ele fala que ele não sabe se foi em visão, se foi arrebatado, ele não sabe explicar o que aconteceu, mas ele diz que ele foi ao terceiro céu. Então, o que a teoria vem e explica? Que o primeiro céu é essa atmosfera. O segundo céu, né, fica acima, a mesosfera, e o terceiro céu seria esse espiritual aí, ok? Onde somente Deus tem acesso. É uma explicação teórica, ok? Eu entendo que, para mim, não faz o menor sentido isso aí, porque você está falando de algo físico, de repente você pula para o terceiro que não é físico, né? Que é totalmente espiritual. Então fica um pouco incoerente a explicação desse primeiro, segundo e terceiro céu dessa forma. Mas o fato é que a criação, ela conta com essa criação do firmamento, né? Nós entendemos que Deus é espiritual, né? Deus é espírito, ok? A Bíblia mesmo vem e afirma que ele é espírito. Então havia necessidade de criar, então, esse ambiente, esse espaço, para que o ser humano depois viesse habitar. Então, a separação de tudo aquilo que já estava com o firmamento, nós estamos falando agora aqui, ó, separando isso aqui, ó, por duas partes. A parte aqui onde tinha apenas as águas, ok? E a parte aqui onde fica o céu. Então, nós temos agora a separação desse espaço. Porque depois ele vai fazer o quê? Separar as águas aqui embaixo e a terra vai aparecer, ok? Então, é uma organização de espaço
que acontece aqui? Para depois ele preencher, né? Tudo isso com plantas, seres animais, seres humanos, etc. Oi, Lu. A Lu levantou a mão? Segundo o livro, eu sei que não é canônico, né? Mas segundo o livro de Enoque, ele fala sobre o terceiro céu, né? Em nenhum outro lugar da Bíblia menciona sobre o terceiro céu. Fora São Paulo. Ah, o Vinícius falou fora São Paulo. Sim, São Paulo, só o Paulo mesmo. Só o Paulo que vai mencionar isso aí. Existem, então, como eu falei, Lu, são teorias, né? São teorias, não há uma explicação lógica, sistemática para isso. São teorias. Você vai pegar Enoque, vai pegar alguns outros escritores falando a respeito de um espaço diferente desse, uma espécie de espaço cósmico, né? São teorias, né? Que não muda nada na nossa vida e tal, mas são teorias. Ok? Por que essas teorias surgem? Porque existe um problema. Quando eu falo um problema, entenda que é uma linguagem teológica, tá? Problema significa que existe um assunto em que não se tem explicações explícitas na Bíblia. Então há um problema. Ok? Oi, Daiane. Talvez tu vai chegar lá ainda para explicar. Mas a questão é que Cristo fala referente ao paraíso e a gente também tem o Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi um lugar aqui na Terra ou é no mesmo espaço físico do paraíso? Essa questão eu nunca entendi também. Vamos chegar lá daqui a pouco. Tá. Vamos separar as águas aqui primeiro para daqui a pouco a gente plantar o jardim. Tá bem? Bom, então esse ponto aqui, né? Depois nós temos o dia 4 ao 6, nesse primeiro ponto aqui nós temos os primeiros 3 dias, ok? Os primeiros 3 dias é isso que ocorre então. Aí no quarto dia nós temos a criação do Sol, Lua e estrelas que preenche então o tempo, ok? Então eles vêm para preencher o dia 1 que foi criado, o quarto dia preenche o dia 1, o quinto dia peixes e aves preenche os céus e os mares, preenche o dia 2, e o dia 6 aqui, animais terrestres e humanidade, preenche a Terra, ok? Que é referente ao dia 3. Então, vocês veem uma lógica aí ou não? Deu para entender a lógica? O dia 1, 2 e 3 teve um sentido. 4, 5, 6 veio para completar, né, o dia 1, 2 e 3. Okay? Houve uma lógica. E é interessante isso aqui porque Deus não cria o ser humano primeiro antes de criar a Terra, né? É tudo muito bem arquitetado, né? Parece até os maçons falando aqui, né? O arquiteto do universo, né? Mas ele arquiteta muito bem tudo isso. É muito interessante essa sistemática usada aqui em Gênesis para a criação. Eu particularmente gosto bastante disso. Deixa eu ver aqui. Há uma simetria perfeita. Os dias 1 a 3 formam o esqueleto e os dias 4 a 6 o conteúdo, ok? E no 7º dia nós temos aqui o descanso. Deus descansa como um rei ou sacerdote em seu templo, né? O sábado não é inatividade, mas governo soberano sobre a criação. Quando a gente fala aqui que Deus descansa, a gente não está falando que Deus estava cansado, porque aí, se a gente entender que esse descanso é literal, arrumamos um outro problema, né? Então Deus cansa. Se ele cansa, ele não é espírito, ele é corpo, físico, porque o físico cansa, né? O cansaço físico mostra a limitação. Então Deus é limitado? Olha só os problemas que surgem se a gente entender literalidade nesse e Deus descansou. Esse Deus descansou não é literal, ok? Isso aqui é simbólico dentro desse contexto da criação. Então Deus cria isso e depois ele para de criar isso. Ele para de criar. E todas as coisas começam a caminhar segundo o propósito pelo qual ela foi criada. Ok? Então, entendamos isso dessa forma. E você vai ver que a toda essa criação,
E depois é que vai contar a história do ser humano. Ok? Tá? É bom entender isso aí, porque senão tem gente que pensa que aconteceu isso, Deus descansou e depois ele ainda foi criar o ser humano. Não. Não há uma ordem cronológica nesses primeiros capítulos em relação a isso. Tá bom? Vamos lá. Existe aqui o ponto de vista teológico e alguns problemas teóricos que surgem. Tá? Leitura literal, né? Criacionismo jovem. Os dias são dias de 24 horas, a Terra é jovem, tem entre 6 e 10 mil anos. E existe um problema que é o conflito com evidências científicas sobre a idade da Terra e do universo. Ok? O criacionismo progressivo. O que significa isso? Os dias são épocas ou longos períodos. Deus criou por estágios ao longo de milhões de anos e tenta harmonizar fé e ciência, mas ainda com atos criativos diretos de Deus. Terceiro, teoria da lacuna. Um cara chamado Gap Theory, né? A Gap Theory é o nome da teoria aí no caso, né? Gap, que é essa lacuna, é teoria, ok? Tá em inglês. Um intervalo entre Gênesis 1 e 1 e 2, a Terra foi criada, destruída talvez com a queda de Lúcifer, ou Satanás. Lúcifer é a expressão que todo mundo usa quando vai falar dessa teoria. Quero lembrar vocês, o nome Lúcifer não existe na Bíblia, ponto, ok? E depois, recriada. Baseia-se em uma leitura que tenta reconciliar ciência e Bíblia, mas sem base textual clara, por isso é uma teoria. E por último, leitura funcional, teológica, enfatiza em Gênesis 1, que Gênesis 1 não está explicando como as coisas foram feitas, mas quem fez e para quê. Deus está organizando o mundo como um templo funcional, ligado a autores como John Walton e a tradição judaica mais antiga. São 4 pontos de vista, ok? Desses 4 aqui, o que vocês acham mais interessante? O que vocês acham que faz um pouco mais sentido para você? Para mim, leitura literal. Só que o funcional também e teológica, acho que os dois, na verdade. O literal, mas o funcional também, os dois. Fica entre os dois aqui, então. Eu acho que tá bem parecido, não sei, ambos, não sei se eu entendi corretamente, mas tá bem parecido. Só que o literal é a questão dos anos, e pra mim, tipo, os anos eu não tenho a mínima ideia, tipo, e aí no funcional, pelo menos, não tá descrito, né? Sim. Ok, tá legal, beleza. Quem mais? Eu acho a leitura funcional e teológica, né? Funcional e teológica, Sheila, beleza. Mostra quem faz e para que faz. Tá bom. Ok, mais alguém? Mais uma pessoa que quiser falar, pode falar. Beleza, ponto. Né? Ok. Eu, particularmente, eu encontro um pouco mais de consistência bíblica à leitura funcional teológica também, ok? Porque eu entendo que o foco do Gênesis não é a sistemática da criação. Não são os detalhes da criação. Até por isso tem muitos problemas aí, né? E pouco é revelado em relação a isso. Mas o foco é quem fez e para que ele fez tudo que fez. Então é na pessoa, né, do Criador, e não na criação em si, ou na forma, né, de se criar em si. Mas, independente disso, são teorias, e
O grande problema aqui é quando a gente quer entender exatamente tudo e chegar a algumas conclusões. Se você vê alguém ensinando e chegando às conclusões definitivas sobre esses pontos aqui em Gênesis, desconfie bem, tá bem? Desconfie bem porque a própria Bíblia não traz essas definições. E quando você usa um livro à parte para entender tudo isso, você está dizendo assim, aquela pessoa recebeu uma revelação extra. Né? Porque se a Bíblia não traz clareza nisso, como é que alguém vai trazer clareza nisso aí? Ah, mas foi o Espírito Santo, então nós relativizamos a Bíblia. E aí, por isso que aparece esse monte de seitas e religiões e tal, porque todo mundo teve uma revelação aí específica de Deus. E a gente não se contenta com aquilo que foi deixado, até limitando o nosso poder de conhecimento em algumas áreas, né? Fala, Sheila. Eu já ouvi uma teoria, né, de que houve os dinossauros na Terra, né, e com a queda dos anjos, Satanás destruiu os dinossauros e deformou a Terra. Ainda ouvi já essa teoria. Sim, sim. Já ouvi essa teoria também. Bom, como o nome diz, é uma teoria, né? Eu particularmente não acredito, né? Mas é mais uma teoria, né? Existe realmente esse pensamento aí, ok? Eu particularmente não vou por essa linha, não, né? Mas não discuto a respeito. São teorias que, dentro de um texto que não há um contexto claro, então, teorias vão surgir mesmo, ok? Vamos lá. Você percebe o seguinte, no texto bíblico aí da criação, Deus sempre fala assim, haja luz, aconteça isso, separação entre as águas, e etc e tal, ok? Sempre. Só que quando chega na vez do ser humano, ele não fala assim, né? Ele vai lá e cria. Então, olha só, quando nós falamos em criacionismo, Deus cria o mundo, mas ele forma o ser humano. Há um envolvimento na formação do ser humano. A história ali do Gênesis vai contar que Deus se envolve nessa obra, ok? Vamos lá, deixa eu só organizar um pouquinho aqui do seguinte. Existem algumas frases que eu vou colocar, depois eu vou colocar isso aqui, algumas coisas aqui para vocês, algumas curiosidades no grupo. É legal para vocês refletirem, ok? Bom, nós entramos aqui em Gênesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois nós entramos no Éden, e aí entra a pergunta que a Daiane colocou, né, sobre o Éden, e afinal de contas, vamos lá. Daiane, fisicamente, o Éden, ele ficava no Iraque, sul do Iraque. Nós temos a Mesopotâmia aqui, o Éden ficava aqui embaixo. Próximo à região ali de Ur dos Caldeus, aquela terra de Abraão, tá bem? Então, o Éden fisicamente ficaria ali. Eu digo fisicamente ficaria ali por causa dos rios que cercavam. Quem é que pode ler para mim aí os rios que cercavam o Éden? Tem alguém aí? Tem alguém comigo aqui? Sim, eu posso. Espera aí, só um minuto. Qual que é o versículo? Desculpa. Vamos lá. Deixa eu abrir a minha aqui também.
Pode ler? E pode ler. Se achar aí, pode ler. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o outro dessa terra é ali há um bidélio, né? E a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Maravilha. Então, nós temos aí o quê? Um ponto de referência da onde era o Gênesis, ok? Nós temos os 4 rios do Éden. Nós temos o Pison, nós temos o Gion, nós temos o Tigre e o Eufrates. Tigre e Eufrates são rios que ainda estão por ali, ok? Sim. Agora, os outros 2 não. Dito isso, a gente tem uma geolocalização um pouco mais exata de onde ficava o Jardim do Éden. Mas aí aparece um grande problema, e esse problema a Daiane levantou. Né? Qual que é o problema? E aí, o Jardim do Éden era literal? Então, O que está pegando ainda é a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá ali. No meu ponto de vista, isso não era algo aqui. Sim, sim. Né? Sim, sim. Exato. Então, nós temos ali o jardim, que foi posto, foi plantado. Nós temos... antes do ser humano, vamos ficar no jardim aqui. Nós temos uma geolocalização, são rios que ainda existem. Então, se a gente espiritualizar o Éden, aí lascou, porque esses rios estão lá ainda. Como é que faz? Né? Existe essa região ali. E também, quando você vai falar do anjo que o Senhor botou guardando o Éden para ninguém entrar, né? Então, e aí? Se eu espiritualizar 100% o Jardim do Éden, eu corro esse risco de falhar. Por quê? Porque existem rios ali. E rios que até hoje permanecem. Ponto. Se eu espiritualizar, acontece isso. Agora, se eu deixar isso totalmente físico, eu arrumo outros problemas, dentre eles e o anjo que foi colocado ali. E cadê? Né? Se eu deixei de maneira só física, né? Não é nada espiritual, é tudo físico, tá bom. Então foi colocado um anjo, o anjo deve estar ali ainda. O Éden deve estar ali ainda. Então nós temos um jardim físico com o anjo guardando e ninguém percebeu até hoje. Ok? Quer dizer, ainda existe a árvore do conhecimento do bem e do mal, então, tá lá. Será que corre o risco, então? Alguém comer mais alguma coisa? Tem mais alguma bomba que vai vir por aí ou não? Né? Ou já veio tudo de uma vez só, a árvore ficou lá. Ela secou? O que aconteceu com ela? Enfim, nós temos problema dos 2 lados. Se você espiritualizar o Jardim do Éden ou deixar ele físico, nós vamos arrumar problema. Ok? A explicação sobre o Éden é um capítulo à parte. É um capítulo à parte. Dito isso, qual que é a interpretação que eu consigo fazer? Pegando tudo aquilo que se fala, teorias e tal, material que você vai ter à disposição, você vai poder destrinchar um pouco mais e entender um pouco mais de pensamentos em relação a isso. Agora, o que eu faço de leitura em relação a isso? Primeiro é que foi construído num lugar físico, como nós lemos aqui. Segundo é que existia um universo espiritual que tinha conexão com esse mundo físico. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus, no final da tarde, passeava no jardim, peraí, Deus passeava no jardim. E Deus não era físico, Deus era espiritual. Ok? Então havia uma conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual naquele ponto ali. Me parece que quando
né? Essa é a interpretação que eu faço. Quando o pecado entra, não há mais conexão alguma. Por quê? Porque aí a corrupção se estabelece. A corrupção se estabelecendo, o que é perfeito, que é o mundo espiritual ali, que havia essa conexão, ele já fica inacessível, ok? Então, o Éden se torna, naquele momento ali, inacessível. Por quê? Porque ele fica no mundo espiritual. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, ok? Deu para entender a interpretação que eu faço disso ou não? É uma questão de mundo paralelo, Isso. né? Por aí. Ou também já ouvi falar que é a questão que a Terra é uma cópia do paraíso, um espelho, algo assim também. A interpretação que eu faço, ela é por aí, né? A Terra e o que acontece na Terra, nós, por exemplo, somos reflexos daquilo que já existe. Entendo eu dessa forma também. Por que eu entendo dessa forma? Bom, se Deus nos fez o ser humano como imagem e a sua semelhança, quer dizer, nós somos reflexo dele. Daí vem as outras coisas e Deus tem harmonia com tudo isso. Mas quando o pecado aparece, então não há mais harmonia, né? Não há mais essa conexão. Por isso que há separação. Lembra que antes de começar as nossas aulas, eu enviei aquele quadrinho lá do plano da salvação? Então, havia uma conexão do mundo espiritual com esse mundo físico criado por Deus. Por quê? Porque ambos viviam numa perfeição. Ambos viviam sem corrupção. Ambos estavam em sintonia. Mas o pecado é o quê? É essa separação. Então, essa separação acontece. E o Éden foi feito como algo espiritual para se manifestar no mundo físico. O Éden, né, dava sentido à criação de Deus e ao próprio ser humano que estava ali. O Éden era o ponto central disso aí. Mas quando o pecado acontece, há uma separação. Quer dizer, esse mundo, essas dimensões são separadas agora e eles não se conversam mais, né? Cristo vem para ser o quê? A ponte, o elo de ligação, novamente, dessas duas dimensões, vamos assim dizer, usando a terminologia mais moderna aqui. Ok? Fala, Sheila. Não? Ok, aqui pareceu que você levantou a mão, tá bem. Ficou claro dentro dessa falta de clareza que existe? Ok? Tá? Ninguém está afirmando aqui. Ponto. Certo? Mas se você for estudar o evolucionismo, nós estamos falando de criacionismo aqui. Porque a ideia do criacionismo é que Deus criou. Deus fez isso aqui. Haja luz. Houve. Ok? Deus criou. Apesar de ele criar dentro daquilo que já estava criado. Deu para entender isso? Deus criou dentro daquilo que já estava criado. Ok? Ele não falou haja universo. Já estava. Aquilo que chega, a informação que chega para a gente é a partir daquilo que já estava criado. A Terra era sem forma e vazia, mas existia Terra já. Ele não falou haja terra. Ok? Ele não falou haja água, porque já existia água. Certo? Então, ele cria a partir daquilo que já está criado. Ah, mas como é que aconteceu essa primeira criação? Não temos resposta para isso, de forma alguma. Tá bom? O máximo que a gente pode fazer é conjecturar ou bolar alguma teoria, como a ciência própria faz. Tá? Como eu disse para vocês, são teorias. São teorias. Você tem que inclinar a sua fé para alguma teoria. E mesmo que você, não acredito, não, essa questão de Deus aí que ele criou, então eu não acredito em nada disso. Ok, se você acreditar na ciência, o que a ciência vai dizer então, você vai acreditar em teoria da ciência, vai ter fé naquilo. Escolhe aonde você quer ter fé. Pessoal, repetindo, para você não esquecer disso aí, tá? Porque a gente tem uma tendência muito grande de desmerecer muitas vezes a Bíblia por não trazer todas as respostas. Mas a gente não desmerece, por exemplo, a própria ciência, que também não traz todas as respostas e traz teorias. O que é teoria? É o pensamento de que pode ser, ou provavelmente.
Talvez seja, ok? Teoria da mesma forma. Bem, alguém levantou a mão? Pode falar. Não? Quando o anjo, falou-se aí, né, do anjo que ficou guardando os portões do Éden, né? Foi após a expulsão de Adão e Eva? Isso. Foi após. Tá Exatamente, bom. foi após, né? Vamos lá. Vamos entrar Adão e Eva aqui, então. A Lu puxou e a gente já entra em Adão e Eva. Vamos lá. Bom, Adão formado e há um envolvimento de Deus, então, formando Adão, ok? Não tem nada compartilhado com vocês? Não tem, beleza. Há o envolvimento de Deus formando Adão, então, aqui, e depois nós temos um envolvimento de Deus na formação de Eva, que vem de Adão. Como é que é a leitura que vocês fazem em relação a isso, né? Deus faz Adão e depois faz Eva. Como é que é a leitura que vocês fazem? Deus fez um ser superior ao outro, um inferior? Qual é que é a leitura que vocês fazem em relação a isso? Para mim, você, pode falar. Né? Porque características diferentes, né? No caso. Isso. Top, beleza. Quem mais? Eu ia falar a mesma coisa. Deus fez uma ajudadora, não, enfim, ambos são iguais. Nenhum é superior, no caso. Só são diferentes. Peraí. Ambos são iguais, só são diferentes. Como é que funciona isso aí? Explica aí. Não, iguais para Deus no sentimento, mas é diferente no sentido de, tipo assim, o homem tem mais força física e a mulher, geralmente, ela tem mais cuidado, mais zelo. Eu tô brincando, eu entendi. É que existem os movimentos hoje que eles não sabem se luta pela igualdade ou pela diferença, né? É os mesmos que saem na avenida falando, nós somos todos iguais, somos todos iguais. Na semana seguinte eles saem falando o seguinte, respeita as diferenças. Eu não sei, né? É tudo igual ou é igualdade, né? Mas o fato é que nós somos diferentes. Ponto. Ok? Eu acho que se você que é casado, se você e seu marido ficar na frente do espelho, já vai perceber que é diferente, né? Não precisa ficar floreando muito aqui, não. Ok? São diferentes. Ponto. Certo? Agora, a leitura que eu faço em relação a Gênesis, eu estou batendo um papo mesmo com vocês, tá? Essa aula aqui é mais para a gente bater um papo mesmo sobre esses conceitos de Gênesis mesmo. E se eu ficar lendo todo o texto de Gênesis aqui, a gente perde tempo e não precisa. Você tem a Bíblia aí, você pode ler, tem a apostila também e tal. Então a ideia é que a gente possa aprofundar em temas que são mais relevantes e menos sistemáticos aí no caso. A leitura que eu faço em relação a isso é que, desde o início, Deus organiza no Gênesis todas as coisas. Então, ele faz uma coisa para depois fazer outra. Então, ele faz primeiro a terra, para depois ele colocar animais para viverem na terra, plantas para nascerem na terra, e assim vai, ok? Então, o fato dele ter feito primeiro o homem e depois a mulher é para que essa organização continue. Não tem a ver com prioridades ou com relevância. O homem é mais relevante do que a mulher e etc. Não faço essa leitura. A leitura que eu faço é que haveria de ser organização, ok? E isso é sociológico até.
Quando dois seres humanos são colocados ali, nós começamos, então, uma sociedade, ok? A convivência, relacionamento. Então, aqui já muda de figura. Não estamos falando de arvorezinhas crescendo mais, peixinhos nadando e pássaros voando. Nós estamos falando de uma sociedade. Então, para o conceito sociológico, é extremamente necessário que haja funções e características diferentes. E essas funções são definidas de acordo com as suas próprias características. Tá? Se você estudar mais profundamente antropologia, sociologia, vai ver que qualquer tribo indígena, qualquer povoado, no meio do nada, na Indonésia, em Mianmar, ou aonde você quiser, vai haver isso. Características definem funções, e funções diferentes. E há esse tipo de organização dentro de qualquer grupo social da face da Terra. Ponto. Ok? Isso é fato histórico. Você pode estudar sobre os incas, maias, o que você quiser, qualquer império medieval ou anterior, isso é fato. E a nossa sociedade hoje cada vez se perde mais porque perde essa essência. Né? Em vez de ficar brigando para todo mundo é igual, né? A gente tem que entender as nossas diferenças e nos encontrar nessas diferenças para que cada um, com as suas características, exerça funções específicas. Isso é muito básico, né? A gente está perdendo, o ser humano está perdendo a noção do que é básico da vida, né? Antigamente era só você olhar no espelho para ver se é homem e mulher, hoje em dia não, né? Você precisa de N... Olha o absurdo que a gente chegou. Semana retrasada, a Inglaterra publicou que foi feita uma decisão judicial. Tipo, a Suprema Corte da Inglaterra decidiu que a biologia do ser humano vai definir qual sexo ele é. Uau! Nós acabamos de ler isso em Gênesis aqui. Quase 7.000 anos atrás já fizeram isso. E agora, o tribunal, em Londres, definiu que a biologia vai definir se é homem ou mulher. E ninguém está falando sobre questões sexuais ali. Tá? Nós estamos falando de biologia. Não estamos falando de preferências dentro de um quarto. Estamos falando de biologia. Não estamos falando de comportamento que se define viver. Estamos falando de biologia. É algo tão básico, mas o ser humano perdeu a noção do que é básico. Para nós que somos cristãos, é importante nós entendermos a ideia da criação. Porque a ideia da criação deve trazer a ordem básica para a nossa mente. Ok? Lu, levantou a mão? Pode falar. Everton, era uma pergunta que tem muito sentido que eu vou te fazer, mas no Gênesis 1 menciona a criação do homem e da mulher juntos, enquanto no segundo Gênesis 2 descreve a criação de Adão primeiro e depois Eva, a partir da sua costela. Também não faz sentido, é uma teoria, qual delas? Não, Lu, isso aí é mais simples, eu até comentei rapidinho no início, que não é ordem cronológica isso, ok? No Gênesis 1 está falando sobre a ordem que foi feito as coisas. Depois, no 2, é que vai especificar a criação e a formação do ser humano, ok? Então, no 1, é meio que um resumão. Criou isso. Pô, acabou. Aí, no 2, ele vai contar como foi feita essa questão do ser humano. Apenas isso. Tá bem? Quando fala macho e fêmea o criou, ali ele está contando o que foi feito. O geralzão, o resumo. Depois ele vai especificar como é que foi feito isso. Né? Aí é que a gente percebe o envolvimento de Deus na formação do ser humano. Tá bem? É interessante que... Quem que levantou a mão? Que fala, né?
é que ali não explica como Deus fez o homem. Ele apenas diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim. Sim. Ele colocou lá. Aí também tem a questão, vamos puxar um pouco pelo lado da ciência, né? Que Deus tirou uma costela do homem para a mulher, mas a gente tem os mesmos pares de costela. Não, falta. Não, falta. Esses dias eu fui pesquisar para ter certeza e disse que a gente tem a mesma quantidade. Isso aí não diz muita coisa, Daiane, porque a Bíblia em nenhum momento fala sobre a quantidade de costelas, né? Então, vamos conjecturar que o homem tinha uma a mais, e aí tirou uma, ficou igual. Ponto. Somos iguais. É a agora. Ou só lógica que eu Adão ficou segui. sem, né? Foi a Ou lógica pode que ser eu que só segui. Adão ficou sem e os outros homens ficou normal, ué. Pode ser que foi também. Existem muitas teorias que a gente pode formar aqui a partir disso aí, mas isso não tem absolutamente nenhum motivo de relevância, porque não há nenhum tipo de especificidade, né, bíblica em relação a essa questão fisiológica do homem quando foi formado e depois da mulher quando foi formada a partir do homem também, né? E interessante é que Deus forma o homem e coloca uma função para ele ali. Ele deveria cuidar do jardim, ok? Daí vem a função de uma outra pessoa, no caso da mulher, que iria auxiliá-lo nisso. Então, quando nós falamos sobre submissão, nós precisamos lembrar do Gênesis. Então, se você é cristã, se você é cristão, a ideia da submissão começa aqui no Gênesis, ok? Porque Deus forma o homem, do homem a mulher. Deus forma o homem e dá uma missão para o homem. Qual que era a missão do homem? Cuidar do jardim. Aí ele vem, forma a mulher para fazer o quê? Ser submissa, submissão. Quer dizer, ela está embaixo de uma missão. Qual era a missão? Não era cuidar do jardim? Ela ajudaria no cuidado do jardim. Ponto. É isso que significa. Submissão é embaixo de uma missão. Ok? Então, não é embaixo do homem, é embaixo da missão que o homem cumpre ali no caso. Ok? Então, hoje uma grande crise acontece na sociedade, porque, em partes, o homem não sabe a missão, não cumpre a missão, não vive a missão. Fica difícil ser sub quando não tem a missão. Ok? Mas tendo a missão, o mais importante não é ser feliz, o mais importante é a missão ser cumprida. Ponto. Daí a gente deveria entender o relacionamento a dois, né? O relacionamento a dois não é feito para ser feliz, né? É feito para que haja uma missão cumprida. Esse é o principal ponto de uma relação a dois, e não a suposta felicidade, etc. Aí. Ok? Enfim, não aprofundando esse assunto, nós temos aqui, então, Eva e Adão estão juntos ali, o pecado acontece, a Bíblia diz que uma serpente, né, que era o animal mais astuto, temos um outro problema aí, ok? Em relação à serpente, o animal mais astuto. A minha teoria que eu tenho é que o que chama a atenção de Eva para parar e conversar com a serpente é o fato dela ver um animal falando, quando o animal não falava. O animal nunca foi dotado de consciência, tá? Mesmo lá no Éden. Então, de repente, aparece um falando aí e tal. Então, pode ser que isso seja o que chamou a atenção de Eva para ir conversar. Esse é um problema. O outro problema é, será que tudo isso foi literal? Outro problema é, Deus realmente, ele formou o homem ali, depois veio a mulher e tal, não foi o ser humano em geral que ele criou várias pessoas de uma vez? Há uma teoria, eu não acredito nessa teoria, mas há uma teoria que traz isso, ok? Será que nós estamos falando de uma serpente literal, então, que conversou com o ser humano literalmente? Essa mescla do Gênesis entre o literal,
o simbólico e o espiritual, né, que há três pontos aí que a gente precisa observar, é muito difícil. Agora eu não gosto. Ok? Porém, didaticamente, fica tranquilo para a gente compreender que houve um ser que atuou para a corrupção de outro ser. Houve um ser antagônico a Deus que atuou para que o ser humano fosse então, agora sim, fosse corrompido, ok? Dá para vocês compreenderem, quando eu falei lá no início do Teologia na Mesa, que o contexto geral é fundamental? Então, mesmo que você tenha essa dificuldade em, puxa vida, mas com uma cobra conversando com uma mulher e tal, isso não cabe na minha cabeça e tal, não se pegue a isso. O ponto é que se isso é simbólico, se isso é apenas o símbolo de que um ser antagônico a Deus falou com a criação de Deus ali no caso, para corrompê-la, né, atingi-la, esse é o ponto central. Essa é a reflexão. Essa é a mensagem mais importante. E não a briga se era uma cobra literal e que tipo de cobra era e tal. Eu não duvido que tenha sido algo literal assim, uma serpente. Eu não duvido, ok? Não duvido porque nós estamos falando de uma outra dimensão, nós estamos falando de um outro ponto, nós estamos falando de uma outra forma de mundo que nós não conhecemos. Mas eu não discuto, não brigo por isso, porque o mais importante é o contexto dessa história. Um ser antagônico a Deus já existia. E ele entra na história para corromper a criação que Deus fez. Ponto. Alguém quer comentar algo sobre isso? Essa semana, não lembro quem falou, mas eu escutei uma teoria que faz sentido também, mas são teorias, né? Em que a cobra não era uma cobra, e sim um ser, aonde teve relação com a Eva e que gerou Caim, né? E o Caim depois matou Abel, porque ele era das gerações de Néfilins e entra nessa vibe daí. Os nefilins ali que surgiram disso aí. Isso aí eu nem, assim, não encaro muito nem como uma teoria, já estudei a respeito e tal. Eu encaro assim, alguém fumou muita maconha, bebeu um chá de cogumelo violento e escreveu sobre isso. Porque isso aí não tem um mínimo, assim, é uma viagem tão violenta na maionese que, olha, porque eles vão pegar depois os seres, os filhos de Deus e os filhos do homem, então os filhos de Deus eram tais, os filhos do homem, é uma viagem tão grande, é o mesmo cara que fez aquele filme de Noé, grotesco, deve ter criado esse tipo de pensamento, né? Então é um negócio que, para acreditar nisso aí, é mais fácil acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, acho que é muito mais real do que esse tipo de ideia. Mas, enfim, é um pensamento, né, Léo? É um pensamento que se tem e é importante a gente saber que existem esses pensamentos aí. Ok? Bom, vamos lá. Sobre a desobediência ali, é importante a gente ler o seguinte, vamos lá, Gênesis capítulo 3, e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, depois da tentação lá da serpente. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu a ela. Olha, a tentação que a serpente coloca aqui é, porque Deus sabe que no dia que desse fruto você comer, abrirão os seus olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, esse ser antagônico a Deus, ele lança o desejo que ele tem de ser como Deus para Eva. Vocês já pararam para refletir nisso? Se ele cai do céu, ele pega e cai porque queria ser como Deus, e então ele faz isso. Né? Tenta Eva, no caso aqui, com o mesmo pensamento que ele já tinha, com o mesmo desejo que ele já tinha. Então, o problema não foi o fruto.
né? A gente coloca como uma maçã, né? Mas não é o fruto. Oi, Sheila. É a independência, né? O homem ali no momento, né? Ele viu que foi oferecido, que ele podia ter o conhecimento, tipo, não precisar de Deus, fazer tudo sozinho. É a independência, né? Dele, né? Exatamente, independência, né? É isso que o ser humano busca. Porque se eu serei como Deus, logo, filosoficamente falando, eu não preciso de Deus. Se eu não preciso de Deus, sou independente dele. Ok? Então eu quero ser como ele. Se eu sou como ele, eu posso o que ele pode, faço o que ele faz. Então essa é a independência. E quando eu falo sobre pecado, eu preciso que vocês entendam o que eu vou dizer agora, porque daí vocês vão entender algumas lives que eu faço. Ok? Algumas coisas que eu falo por aí que não dá para explicar muito, porque não dá para parar e ficar analisando certos pontos e tal. Mas quando alguém me pergunta assim, na live, porque mentira é pecado, roubar é pecado, não sei o que tem, eu falo assim, não. Calma, Deise, calma, não fica brava comigo, Deise. Bom, calma aí, né? Mentira é pecado? Não, mentira não é pecado. Roubar é pecado? Não, roubar não é pecado. Eu falo assim, aí o pessoal assusta, Deise. Tá? Mas aí tem que esperar eu explicar, ok? Pecado, nesse contexto de Gênesis, no início, aqui, é o quê? É a independência de Deus. É quando eu governo a minha própria vida e deixo Deus de lado. Isso é o pecado. O pecado, ele causa essa separação de Deus porque eu me torno independente. Ponto. Uma vez que isso acontece, o roubo, a mentira, o adultério, etc., é a consequência disso. Uma pessoa que vive com Deus não vive nessas práticas, porque ela é governada por Deus, e Deus não a governa para isso. Caso algo aconteça, ela já se arrepende e se apruma, ok? Porque há uma dualidade da carne e do espírito ali que lutam um contra o outro, certo? Então, eu trato o pecado com essa origem em Gênesis, que é a independência de Deus. Essa forma de viver afastado de Deus. E Jesus veio para resolver esse problema. Né? Um ser humano que estava independente, estava longe, estava fora, agora pode retornar através de Cristo, que é o caminho que proporciona essa volta, ou para que essa volta aconteça. Tá bem? Mas vamos lá. Outra situaçãozinha interessante aqui é que ela come, os olhos foram abertos e tal, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou Deus a Adão, né, e disse: onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Isso é um problema. Deus é onipresente, onisciente, mas ficou perdido no jardim? Como é que acontece isso? Né? Não, na verdade, não é que Deus não sabia onde Adão estava. A pergunta é: Adão sabia onde ele estava agora? Lembra daquela questão? Lembra daquelas dimensões? Esse momento aqui começa a mudar isso. Nesse momento começa a mudar. Então já não é como era antes. Ok? Ô Darwin, você levantou a mão aqui? Desculpa. Ah, tá. Fui eu. Foi você? Não levantei não. Darwin. Ok. Então, assim, vamos fechar esse... Oi, fala, Sheila. Esse momento aí é aquele momento em que você fala com o Jardim do Éden, né? Não pode se misturar com um mundo onde ele foi expulso, né? Aí tu fala da santidade de Deus, da pureza de Deus, e de repente Adão estava mais puro, né? Adão estava no momento como se fosse injusto, porque ele tinha acabado de desobedecer a Deus. Sim. Então, Adão já não, naquele momento ali, ele já não pode ter essa relação que ele tinha com Deus antes.
Porque a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Por causa do pecado que habita. Ok? É complexo, né? É digno de roteiro de filme para Steven Spielberg, isso aqui. Diga, Lu. Everton, quer dizer então que o fato de a gente poder escolher o bem ou o mal, né? O pecado ou não pecado, significa que isso daí é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio tornou o pecado. O Vinícius falando que o livre-arbítrio tornou o pecado? Como assim? O livre-arbítrio tornou o pecado? Porque nós, seres humanos, somos os únicos que podemos escolher, né? Que tivemos essa oportunidade. Os anjos, não. Então, se a gente pode escolher entre o bem e o mal, pecar e não pecar, então, isso daí seria o livre-arbítrio que Deus nos deu. Principalmente. O poder de escolha é esse livre-arbítrio. Porém, só corrigindo que os anjos só caíram porque puderam escolher. Ok? A ideia de que anjos caíram, quer dizer, anjos foram expulsos ou saíram da presença de Deus, só acontece porque escolheram. Eu não sei como é que era a relação lá. Ok? Mas na Bíblia diz que eles não tinham. A relação seria a seguinte: Deus pediu que não. Tá bom, obrigada. Que não se comesse do fruto do bem e do mal. Eu tô ouvindo o Vinícius falar aí. Pode falar ele tá falando, ele me confunde para um pouquinho. Não, desculpa, Everton. Não, quis dizer assim, que Deus impôs que não se comesse o fruto do conhecimento do bem ou do mal, né? Então, nesse aspecto que eu tô só perguntando, como houve essa escolha, que até então era uma imposição, isso foi a razão do pecado, o livre-arbítrio. Sim, sim. Olha só, pelas escrituras, em nenhum momento não houve o livre-arbítrio, ok? Dos anjos houve, por isso que caíram. Mas do ser humano ali, Deus coloca, né, essa árvore do bem e do mal, né, se ela é literal, simbólica, metafórica, independente mas existia ali uma ordem e existia um poder de escolha, porque tudo que Deus fez ali era a favor de Deus, mas tinha alguma coisa que deixou de ser a favor de Deus para que esse livre-arbítrio permanecesse. O mesmo que os anjos tiveram, então agora o ser humano também tem o poder de escolha. Okay? Ele escolhe viver sob o governo de Deus ou viver fora do governo de Deus, viver na relação com Deus ou viver fora da relação com Deus. Então, pelo menos a impressão que eu tenho é que o livre-arbítrio, ela não foi criado a partir disso aí, mas sim o ser humano já vem com esse poder de escolha. Né? A árvore do bem e do mal ali foi colocado, do conhecimento do bem e do mal, foi colocado antes, né? Tudo foi formado e depois o ser humano foi feito. Aí Deus vem e avisa, olha, aquela ali é assim. Quer dizer, ele está dizendo assim, é aquilo ali que não tem a ver comigo. O restante tem. Você escolhe como é que você quer viver. Então é essa, pelo menos a impressão mais literal que o texto traz. Entende? Agora, é claro que alguns vão arrumar um problema, quando eu digo alguns calvinistas, principalmente, vão arrumar um problema aí, dizendo, mas Deus já sabia que ia acontecer. Isso não tem nada a ver com a criação, isso tem a ver com a onisciência, é outro problema. Tem nada a ver. E o fato de Deus saber o que vai acontecer não significa que ele determina o que vai acontecer. Né? São coisas completamente diferentes. Enfim, nós fechamos esse ponto, então, aqui, diga, Daisy, eu fechar Adão e Eva aqui. Eu não sei se foi a Sheila que falou sobre a questão você estava falando também que assim que eles comessem fruto, aí é que está na Bíblia que certamente eles morreriam, né? Que Deus falou. Porém, esses dias eu acho que segundo eu estava vendo um vídeo do Rodrigo Silva e ele estava explicando, pelo menos assim, pela explicação dele, desse certamente morrerás,
Porque, tipo, Deus não mente. E aí fica, tipo assim, as pessoas, tá, mas Deus mentiu porque nenhum dos dois morreram. Aí tem uma parte que fala aqui que Deus cobriu o corpo deles com pele, né, de animal. E, tipo, por que Deus não cobriu com pele, com, sei lá, com folha, com qualquer coisa, folha de bananeira, sei lá. E aí, pela explicação que ele falou, que foi, tipo, por pele de animal, porque condiz com o que Deus falou, que certamente morreria, mas aí, no caso, quem morreu não foi eles, e sim, tipo, um animal. Aí, tipo, assisti, fiquei naquela coisa, nunca ouvi sobre isso, Sim, tipo, entendi. enfim. Por isso Tem que sentido, mas ainda não sei. por isso que a minha orientação para vocês foi, em relação à arqueologia, ouçam o Rodrigo Silva. Em relação à teologia, passem longe do Rodrigo Silva. Tá bom? Tá? Ou passem perto e fiquem cada vez com mais dúvidas aí sobre coisas simples. Esse é um ponto simples, tá? A teologia dele é adventista do sétimo dia, é carregada de religiosidade da Ellen White, inclusive no Gênesis, tá? Dos livros dela e tal. Mas vamos lá. Certamente morrerás, em nenhum momento o texto está dizendo, Daisy, que iria morrer naquele momento. A pergunta é, Adão e Eva morreram depois? Então, ponto. Então, ponto. Acabou. Em nenhum momento disse assim, olha, você vai comer e imediatamente vai morrer. O texto não está dizendo isso. 10 minutos depois, pô, caiu. O texto não está dizendo isso. Está dizendo que morrerás. Eu posso dizer para você assim, olha, se você for lá para a faixa de Gaza, você vai morrer. Você pode chegar lá e viver 5 anos lá e não morrer. Eu sou mentiroso? Não, mas você vai morrer depois, ó. Certamente morrerás. O ponto é que, antes de comer, não tinha morte. Depois de comer, passou a ter morte. É simples. O texto é muito simples em relação a isso. Não há complicações, ok? Não há imediatismo nas palavras certamente morrerá. Certamente com certeza você vai experimentar da morte, vai morrer. Porque antes não acontecia isso. Então, quantos anos Adão e Eva tiveram? Não faço a mínima ideia. Eles tiveram filhos antes do pecado? Talvez sim. Tinham outras pessoas com eles ali? Possivelmente sim. A gente não tem a mínima ideia disso. Entendemos que sim pela multiplicação que acontece depois, né? Dos outros filhos. Vai vir Caim, Abel, etc e tal. Você vai ver isso acontecendo lá, mas não tinha só aqueles filhos ali. Tinham outros. Só que são problemas que a Bíblia não traz com clareza para a gente. Né? A gente não consegue resolver esses problemas aí. O fato é que o ser humano foi se multiplicando ali. Né? Então, entenda como princípios que vão acontecendo. E não como sistemática, literalidade. Né? Se você quiser pegar dessa forma bem literal e sistemática, vai ter muito problema. E vai, na verdade, se confundir cada vez mais com textos que são, vou falar o português bem claro, inúteis. Porque nada disso é útil para a nossa fé. Não digo nada disso, são esses pontos isolados aí que não movem nem para lá e nem para cá. Se a roupa foi azul, se foi vermelha, tanto faz. Né? O princípio tinha roupa, ponto. Né? O Éden mostra a intenção original de Deus e o impacto devastador do pecado. A maior lição do Éden é que Deus nos formou para nos relacionar com Ele. Ponto. É só isso. A relação com Deus serve para isso. Se hoje nós entendermos isso, já foi cumprida a maior lição da nossa história. Tudo que é feito em nome de Deus devia ter só um objetivo: relacionamento com Deus. Mais nada. Mais nada. Em Novo Testamento, depois, a gente vai mais para frente estudar, vamos conversar sobre ceia, por exemplo. Aí vocês me lembrem de falar sobre o Jardim do Éden. E o que o ser humano faz hoje em dia, usando a Santa Ceia, negando
o propósito do próprio Éden é um absurdo. Né? Parece que não tem conexão nenhuma, mas para frente eu vou explicar isso aí para vocês lá no Novo Testamento, de acordo com aquilo que Jesus mesmo deixou como princípio em relação a isso. Mas a ideia de Deus é essa, ok? É se relacionar com Ele. Então o que nós precisamos fazer hoje? Voltar para o Éden. O que é o Éden? Espiritualmente falando, é o lugar onde nós nos relacionamos com Deus. Só isso. Então, o Éden tem um significado espiritual para a gente, que é exatamente esse, ok? Bom, no Gênesis nós vamos ver aí o primeiro assassinato, né? Nós vamos ver a adoração a Deus. Olha, não tinha lei sobre isso. Não tinha lei. No Gênesis não tinha lei do dízimo, e você vê gente dando dízimo. Não tinha lei para adorar a Deus, ou fazer um altar. E você vai ver gente adorando a Deus ou fazendo um altar, mas não tinha lei para isso. Deus não fala assim, ó, eu fiz vocês para me adorarem. Não tem. Vocês vão ver aí muita teoria, muita pregação falando que o ser humano foi feito para ocupar o lugar que ficou vazio no céu. Né? O Marco Feliciano já pregou isso aí 200.000 vezes. Eu já ouvi no passado. Caiu um terço dos anjos, nós somos feitos para tomar o lugar dele, por isso que ele odeia a gente. Mentira, ok? Ninguém é tapa-buraco de nada, não existe nada, não dá nem para formar teoria em relação a isso aí, porque é uma invenção. Não existe nenhum texto que traga alguma ideia para corroborar isso. Também o fato de que Caim, Abel, nós vemos essa história logo depois, mas não posso afirmar que existiam só esses dois. Provavelmente existiam muitas outras pessoas já habitando a Terra. Uma grande possibilidade disso acontecer. Okay? A Bíblia não traz isso claramente. Você vai ver depois as genealogias, você vai ver a quantidade de gente que tinha. Absurda. Né? Então não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Foram anos se passando. Não há cronologia e não há uma clareza sistemática sobre os personagens todos que existiam. Lembre-se que a Bíblia não tem tudo que eu quero saber, ela tem tudo que eu preciso saber. Se não tem aquilo ali que já existia, é porque eu não preciso saber. Não tem relevância nenhuma para a minha vida. E o principal ali, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre Caim e Abel? Quer alguma pergunta? Tranquilo? Bom, nós vamos chegar num ponto em que o ser humano se corrompe absurdamente. E aí entra um personagem importante do Gênesis, que é Noé. Então, ali entra então uma aliança que Deus faz com esse cara chamado Noé. Aliança noaica. Qual é o símbolo dessa aliança? Arco-íris. Oh, aleluia. Foi o arco, né? Íris é por conta dos gregos depois, ok? Da deusa Íris, a fertilidade. Mas foi o arco, né? Nós chamamos de arco-íris popularmente, mas saiba que na Bíblia está escrito arco, seria posto. Popularmente depois foi chamado de arco-íris porque foi ligado a uma deusa grega, ok? Então foi o arco, esse arco-íris aí que nós falamos hoje é o símbolo dessa aliança que Deus fez. E a aliança que Deus fez é, olha, não vou mais destruir a terra com água, ok? E o mundo estava terrível, cada vez pior, cada vez mais corrupto. E aí entra esse personagem Noé, então. Temos um outro acontecimento interessante em Gênesis, no capítulo 11. Quem lembra aí, Gênesis capítulo 11, o que acontece lá? Torre de Babel. Esse é um acontecimento muito interessante. Torre de Babel. O que é que acontece na Torre de Babel? Quem é que pode falar rapidinho? É onde a mudança dos idiomas, né? Onde se cria mais idiomas, né? As línguas, né?
Era esse ponto que eu tinha te perguntado já há um tempo atrás, onde é que entrava a Torre de Babel, os sumérios na história, na Sim, linha da história, né? sim, sim. Exato, coloquei um textinho lá no grupo, né? Deixa eu pegar aqui o textinho que eu coloquei para vocês lá no grupo. Aqui, a Torre de Babel, mencionada em Gênesis, tal. Mesopotâmia, que eu já falei para vocês. Com conexão com os sumérios e os zigurates. Então, os sumérios que habitaram a Mesopotâmia por volta de 3.000 foram os primeiros a construir cidades, estados com templos monumentais chamados zigurates. Esses edifícios eram estruturados em forma de pirâmides escalonadas, usando para fins religiosos e administrativos. Zigurate de Ur é essa terra, e que é a região aí, no caso do Jardim do Éden físico, né? A narrativa bíblica da Torre de Babel pode estar relacionada a Zigurate de Etemenac, um grande templo construído na Babilônia, dedicado ao deus Marduk, embora a versão mais conhecida tenha sido reconstruída por Nabucodonosor II. Enfim, é que pode ter conexão ali. Essa região da Torre de Babel ter conexão com esses impérios que habitaram na época. O que acontece é que eles falavam o mesmo idioma e foram confundidos. É legal essa história aí, é bem legal, porque o capítulo 11, do versículo 6, diz assim, ó: e o Senhor disse, eis que um povo é um, e todo tem uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vocês viram que interessante isso aqui? Né? Quer dizer, havia unidade entre eles, né? E quando o povo está unido, ninguém segura. É bem interessante, né? E aí, para destruir eles, o que tem que lançar? Confusão, né? Desde que o mundo é mundo, isso acontece. Ora, por que eu estou citando dessa forma? Para que vocês entendam que não há nada novo acontecendo. Desde o Gênesis. O Gênesis trata dos principais valores e lições que a humanidade tem. Não é Salomão que trata disso aí. Vai para o Gênesis. Havia unidade, estavam bem. Aí Deus vem e fala assim, olha, eles não vão parar. Vamos confundir. Aí vem idiomas. Ok? Aí vem idiomas. Aí é uma questão de fé, né? Como isso surgiu, né? Cada idioma desse. Quais idiomas surgiram? Não temos ideia. Sabemos que aramaico, hebraico, árabe, aramaico estava por ali, ok? Apesar de considera-se que o árabe é mais antigo do que o hebraico até, ok? Enfim, o fato é que esse é uma história muito importante, a história de Noé e depois a Torre de Babel, porque a partir desse momento a gente consegue ter uma contagem melhor do tempo. A partir disso a gente consegue entender melhor as genealogias, ok? E aí entra-se num personagem mais importante de todos, que é, no caso do Antigo Testamento, que é Abraão, ok? Abraão começa a entrar nessa história aqui. Então, nós estamos falando dos patriarcas agora, né? A partir de Noé, a gente já entra nessa era dos patriarcas, porque a gente consegue contar o tempo também. A gente consegue entender melhor o tempo, consegue entender melhor as civilizações, consegue entender melhor a relação social que se tinha. Até Noé já era muito mais complicado. A partir de Noé, isso já fica registrado, começa a ficar registrado. Então, antes de Noé, os registros são teóricos, né? É muita teoria. Depois de Noé, a gente já tem mais especificidade, ok? Com datas, com terras locais, enfim. Alguma questão dentro disso? Tranquilo?
Tá, deixa eu ver o nosso tempo aqui. Ok, então, vamos lá. Abraão nasce em Ur dos Caldeus, sul do Iraque, bem aqui embaixo no Iraque, ok? Vai para essa região aqui, norte do Iraque. Nessa região aqui, Deus fala com ele, tem aquele sonho em relação a ele ser pai de uma grande nação, né, etc. e tal. Então nós vemos um homem que era iraquiano, que começa a se relacionar com Deus fora da lei. Não existia lei ali. Tudo que era feito, e isso é importante que a gente pare e reflita, né? Se vocês quiserem falar algo até é interessante, é que havia uma relação pessoal com Deus ali. Perceba o seguinte, nós não estamos falando de leis, nós estamos falando de fé. É fé. Se você pensa que a fé entra na história no Novo Testamento, está enganado. Aqui já existia fé. Havia uma relação pessoal com Deus aqui. Não me pergunte como, se ele ouvia, se era audível a voz de Deus, se era uma sensação, um sentimento, se era algo na cabeça, uma convicção, não sei. Mas o fato é que havia uma relação com Deus, havia fé aqui já, mesmo antes da lei. E Abraão tem essa relação com Deus. E ele é chamado de o pai da fé exatamente por isso. Porque ele tem convicção nessa relação e ele decide viver sob o governo desse Deus, o qual ele se relaciona. Então, quando Deus fala assim, olha, sai e vai, o que Abraão faz? Ele sai e vai. Ele não fica enrolando, ele não fica pedindo confirmação como Gideão, ele não fica... Ele sai. Por quê? Porque era uma relação, me parece, a impressão que eu tenho é que era uma relação muito pessoal com Deus. Não sei se vocês têm essa sensação, mas que era muito pessoal, né? Hoje a gente vive um tempo de muito barulho, né? É difícil entender, será que é Deus mesmo? Todo mundo pergunta, né? Mas será que é mesmo? Porque é muito barulho, não dá para ouvir a voz direito. Eu imagino que a relação que Abraão tinha era uma relação muito pessoal com Deus, muito próxima de Deus, e era muito perceptível a voz de Deus. Por isso que ele simplesmente sai e vai, como um maluco, né, para o deserto. Detalhe, ele não vai para um lugar específico, porque o que Deus falou para ele é, sai. Sai. E vai para um lugar que eu ainda vou mostrar, quer dizer, depois eu mostro. Então, o importante para Abraão não era onde ele ia. O importante para Abraão era quem estaria com ele e quem que estava mandando ele ir. Esse era o ponto. Tá? Por que isso é fundamental aqui na nossa reflexão? Porque é a partir desse momento, dessa relação desse cara, é que toda a fé que nós vamos ver depois, ela é construída. Toda a fé, até chegar em Jesus, é construída a partir daqui. Até Jesus, conversando com os fariseus, certa vez, ele fala assim, ó, se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, quer dizer, descendentes dessa fé de Abraão, vocês fariam que nem ele. Vocês não fazem? Então vocês não são. Eles se gabavam dizendo que eram, né? Eram descendentes da fé de Abraão e tal. Okay? Então, aqui é o início da fé. O início da relação mais pessoal com Deus, depois do episódio, da catástrofe que acontece lá no Jardim do Éden. Algum ponto em relação a isso aqui? Como é que vocês estão aí? Abraão é considerado um patriarca. Por que Abraão é considerado um patriarca? Quem é que pode me responder isso aí? Vamos lá, rapidinho. Ninguém? Ele foi escolhido por Deus e foi o que, a partir dele que começou a fé. O que é que significa o patriarca? O poder do homem. Poder do homem. É o patriarcado e o poder do homem, né?
Vem no homem, né? Então, Vinícius, o patriarca é porque é o pai. Isso. E é mais oposição ao matriarcado, né? É porque é o pai, ok? Quando fala de matriarcado, tá falando da mãe. O patriarcado tá falando do pai, ok? Então ele é o patriarca porque ele é o pai, porque a partir dele é gerado isso. Quando fala sobre Abraão, né? Lá em Gênesis 12, vai falar, por exemplo, sai da sua terra, né? E farei de ti uma grande nação. Quer dizer, a partir dele. Agora, reflita o seguinte comigo. Abraão teve ali Isaac, teve Ismael, né? Com Agar, e Isaac, com Sara. Ok? Isso aí é uma grande nação? Não. Mas qual era a ideia de Deus? E isso vem se mostrando depois na história. É que a grande nação que seria formada era a partir da fé, da relação que ele desenvolve com Deus. Essa é a grande nação. Essa é a grande genealogia espiritual de Abraão. Não é física, simplesmente. Por isso que nós somos considerados povo de Deus nessa relação de fé com Abraão. Por isso que Abraão é colocado como um patriarca, porque ele não é o pai das pessoas em si. Okay? É essa fé que é gerada, que é passada de um para o outro. Ele se relaciona com Deus, faz uma aliança com Deus, segue o que Deus quer e vai passando isso. Então o patriarcado é porque ele é o pai, é aquele que gera isso aí. Certo? E hoje em dia eu vejo uma grande briga em relação ao patriarcado, entendendo-se que patriarcado tem a ver com imposição, tem a ver com escravidão, tem a ver com alguém mandar. Não, o patriarcado que tem o pai. Destruir o patriarcado é destruir o pai. É por isso que as famílias estão uma bênção hoje, né? Porque está todo mundo querendo destruir o pai. Como assim? É a mesma coisa, vamos destruir o matriarcado. A mãe, né? O patriarcado tem a sua função, o matriarcado tem a sua função, quer dizer, o pai tem a sua função, a mãe tem a sua função. Abraão, então, ele é considerado patriarca porque Deus o escolheu como pai de uma grande nação. E essa é a aliança que ele faz. Deus chama Abraão para deixar sua terra e seguir rumo ao desconhecido, né? E faz com ele uma aliança, um pacto que envolve a sua descendência. Abraão se torna o início do povo de Israel, ok? Quando eu digo povo de Israel, Abraão gera Isaac, Isaac gera Israel depois, como pessoa. E depois segue toda a história aí que eu já comentei com vocês na introdução bíblica. E lá no Novo Testamento vem trazendo o seguinte conceito: nós somos a Israel de Deus. Porque nós somos Israel de Deus espiritual, ali no caso, né? Porque nós somos fruto dessa descendência aí. Essa fé que foi passando de um para o outro também. Ok? Ele é patriarca porque ele é exemplo de fé. Romanos 4:11 e Hebreus 11 vem falando sobre isso. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão confiou na promessa de Deus e no Deus da promessa. Ok? Porque ele veio, porque dele veio a linhagem da promessa. Isso é espetacular. Isso é muito legal. Porque ele é o primeiro da tríade dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que ele é pai, né? Porque ele é o patriarca, né? Ok? Porque sua história aponta para Cristo sempre. Gálatas 3 vai dizer assim: olha, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. E a tua descendência que é Cristo. Então, olha como é interessante, né? De Abraão, a gente chega em Cristo. Por isso, patriarca. Agora, entenda que o Gênesis trata dessa organização que Deus faz. Imagine só, e a gente fecha a nossa aula de hoje nisso, e depois a gente finaliza Gênesis na próxima aula e já entra em Êxodo.
Mas imagine só, e aí eu gostaria de ouvir vocês. Imagine se Deus faz uma aliança com Abraão e uma aliança com Sara. Com duas pessoas diferentes. E aí? O que você acha que ia acontecer? Deus cria ali, forma Adão e Eva, joga eles num jardim aí e fala, se vira. O que você acha que ia acontecer? Imagine só você monta uma empresa. A Daiane tem a empresa com o esposo aí, ó. Aí vocês pegam e contratam 5 funcionários. Fala assim, ó, vamos ficar 1 ano fora. 1 ano a gente vai ficar viajando, vamos para outros lugares, fazer pesquisa, vocês cuidam da empresa aí, joga os 5 ali, ó. E vai embora. Não fala mais nada. Só joga os 5. Você acha que quando vocês voltar, tem empresa ou não tem? Gente, em qualquer ambiente social do planeta Terra deve haver ordem. Deve haver ordem. Ponto. Quem gosta de desordem são os anarquistas. Porque a ordem incomoda, porque a ordem traz responsabilidade, traz compromisso, responsabilidade, enfim, uma série de fatores. E então Deus faz aliança com Abraão, ponto. Porque no início ele fez essa aliança com Adão, ponto. E assim vai. E recebendo características diferentes, eles recebem funções diferentes. Ok? Por que eu estou explicando dessa forma? Para você entender que o patriarcado aqui é por causa das características que se tinha, recebe essa função. Em nenhum momento Sara é menor que ele. Mas são funções diferentes. Dentro de um contexto completamente diferente. Você vai ver depois que aquele mundo era um mundo que funcionava por força. Por exemplo, o homem saía para caçar e para ir para a guerra. Olha como ele era superior, né? Ele arriscava a vida dele todos os dias para que os outros pudessem comer. Olha que privilégio que o homem recebeu. O patriarcado é um negócio maravilhoso. Que privilégio, né? O cara tinha que sair lá para se virar, caçar, né? Para arriscar a vida dele todos os dias e sabe lá se ele voltaria. E se ele não voltasse, o irmão que estava ali ou o parente mais próximo assumia a esposa e os filhos. Quer dizer, a esposa não ia, os filhos não iam. Quem se arriscava era o cara. Olha que benefício maravilhoso que o patriarcado sempre teve. Essa é a história. Não é história bíblica. Essa é a história do ser humano. Se você vai pegar Império Assírio era assim, Babilônico era assim, os Sumérios eram assim, todos os impérios eram assim. Eu nunca vi um império onde o homem ficava em casa e havia o matriarcado e as mulheres saíam para fazer. Eu nunca vi isso. Então não é exclusividade de Deus isso. Não é exclusividade do cristão isso aí. Tá? Para horror das feministas, não é exclusividade da igreja isso aí. Isso é o ser humano. Vai na Rússia e veja o exército russo. Quem é que está lá guerreando agora? São as mulheres ou os homens? Na Ucrânia, quem está guerreando? Mulheres ou os homens? Ah, tem mulheres também. Ok, pega a proporção. É óbvio que os homens vão. E tem que continuar indo. São características diferentes de seres humanos, gente. Tá? Eu estou falando, gastando alguns minutos para falar sobre isso, porque aqui começa o patriarcado. Ok? Não dá, fica mais complicado ensinar o patriarcado depois, né? Passou 4.000 anos e vamos ensinar. Não, é aqui que começa, dentro desse contexto. Então, o patriarcado que deve ser exercido hoje é exatamente os mesmos princípios e valores. É aquele que tem a relação com Deus, é aquele que segue a voz de Deus, é aquele que cumpre a missão que Deus deu a ele, é aquele que se responsabiliza, é aquele que assume o compromisso. É esse patriarcado, ok? Vamos deixar isso bem claro. E não significa que Abraão não cometeu erros.
Depois a gente vai falar um pouco sobre alguns desses erros aí. Tá bem? Alguma pergunta ou comentário? Nós temos aqui 2 minutos. Bom, procurei... Oi, fala. A brincadeira, tu esqueceu das Amazonas. Pois é. Vamos deixar para a próxima, então. Bom, aqui foi uma breve, então, introdução, ok? Já colocando Gênesis. A gente vai disponibilizar para vocês vários materiais na plataforma, tá bem? E fica aberto o grupo para vocês colocarem dúvidas também e a gente conversando até o nosso próximo encontro. Tá legal? Fica assim, então. Deus abençoe. Forte abraço. A gente se encontra no grupo e na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Com Deus. Valeu.